Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer pela sua audiência, pela oportunidade de estarmos juntos, buscando a renovação da nossa espiritualidade. Agradecemos muito a participação e convidamos você para fazer a nossa prece de abertura. Deus de amor e bondade, nos abençoe. Que a tua luz e o teu amor se estenda sobre todos os lares conectados conosco nesse instante, nos envolvendo, nos iluminando, nos trazendo paz, saúde, equilíbrio e, acima de tudo, a esperança. Graças te damos, Senhor, e que assim seja. Bom, gente, nós vamos estar falando um pouquinho sobre doenças. E a doença que nós vamos abordar hoje é o câncer. Mas antes de a gente entrar no câncer, nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de doença. Segundo a Organização Mundial de Saúde, doença, saúde, vamos falar o inverso da doença. Saúde é o bem-estar físico, psíquico, social e espiritual. Então não adianta você estar bem fisicamente, se você espiritualmente estiver ruim, você está doente. Não adianta você estar bem fisicamente, espiritualmente, e mentalmente você está desequilibrado, São as doenças mentais. E não adianta também você ter saúde física, saúde mental, saúde espiritual e morar numa condição subhumana, numa favela que não tem rede de esgoto, não tenha condições de alimentação adequada. Então você não vai ter saúde. Você é naturalmente considerado um doente. Então, a doença, ela está relacionada com todos esses aspectos. E a Organização Mundial de Saúde está corretíssima, dentro desse conceito maravilhoso. Então, qualquer desequilíbrio nosso, seja no campo físico, psíquico, social ou espiritual, vai nos desequilibrar, vai nos trazer o desequilíbrio. E o desequilíbrio é o que gera a doença. Tá certo? Então, quando nós, por exemplo, é natural que a gente fique triste, é natural. Quando a gente recebe uma notícia, de que alguém que a gente ama faleceu, morreu, desencarnou, Quando você termina um relacionamento, quando você perde um emprego, Enfim, é natural que a gente fique triste. O que não é natural é a gente cultivar essa tristeza por muito tempo. Se a gente cultiva essa tristeza, ou seja, alimenta ela dentro de nós, essa tristeza gera então uma depressão. E essa depressão, ela não só nos deprime do ponto de vista psicológico, mas ela nos deprime os nossos fatores de imunidade. Todos os nossos leucócitos, que são os órgãos da defesa, ficam deprimidos, sabia disso? E aí, eles deprimidos, eles passam a não trabalhar mais nos protegendo contra as doenças. E é aí que nós adoecemos. Então, doença é sinônimo de desequilíbrio, tá certo? Do campo energético e principalmente do campo imunológico, tá certo? Então, a gente vê que um paciente que está bem imunologicamente, ele pode ter contato com a pessoa com tuberculose, ele não pega, porque a sua imunidade está alta. Uma pessoa que convive, que está bem imunologicamente, o outro está gripado, você não pega a gripe. Você pode ver, às vezes, dentro de casa, 4, 5 pessoas pegam a gripe, mas tem uma que não pega, ela está bem, a sua imunidade está boa. E o que faz com que a nossa imunidade esteja boa? O nosso equilíbrio, o nosso equilíbrio psíquico, emocional e assim por diante. Então, as emoções, elas influenciam muito na nossa vida e por isso nós temos que vigiar o tempo todo para a gente não cair na tentação de alimentar sentimento de tristeza, de pessimismo, de raiva, de ódio e esses sentimentos que acabam baixando a nossa imunidade. Isso já é comprovado cientificamente, tá certo? Você pega um paciente, por exemplo, e tira o sangue dele e dosa as imunoglobulinas, os anticorpos, e vê qual o nível de anticorpos. Depois você põe ele para assistir um filme de terror, de violência, de maldade. E aí, após o filme, você colhe o sangue e você vai ver que a imunidade do paciente abaixa de forma assustadora, tá certo? A quantidade de leucócitos ativos diminui intensamente. Então, isso é provado cientificamente, de que as emoções interferem no nosso sistema imunológico.
E por que eu estou explicando isso? Para me explicar a origem do câncer. Então deixa eu explicar. Por exemplo, o que é o câncer? O câncer é uma célula que ela deixou de obedecer ao sistema nervoso central e começa a se multiplicar anarquicamente, ou seja, se multiplica independente da sua mente estar coordenando ela ou não. E ela gera o que a gente chama de câncer, ou uma neoplasia, uma neoformação. Né? Neo é novo, formação é a formação nova de algo que não existia ali. Então, todos os dias surgem no nosso corpo células neoplásicas, sabia disso? Todos os dias aparece câncer na gente. E o que o nosso sistema imunológico faz? Vai lá e destrói essa célula. Os nossos leucócitos, quando vê que essa célula, né, os nossos macrófagos, que são as células de defesa, elas percebem que surgiu uma célula cancerígena, ela vai lá e mata a célula. Então, todo dia, o nosso sistema imunológico destrói células cancerígenas que nascem em nós. Todos os dias surgem em nós essas células e elas são destruídas naturalmente. Quando somos jovens, a nossa imunidade boa, né, nós conseguimos destruir todas as células. Mas à medida que nós vamos envelhecendo, a nossa imunidade vai ficando mais baixa e os nossos macrófagos não conseguem mais destruir todas as células cancerígenas e uma delas acaba proliferando, se multiplicando e surgindo em nós, então, o câncer. Ele está, então, diretamente relacionado com o nosso sistema imunológico, emocional e outros fatores que nós vamos estar falando aqui, tá? Então, é importante a gente entender isso para a gente entender a origem do câncer. Do ponto de vista espiritual, o câncer é uma doença kármica. O que é isso? Se você, por exemplo, foi fumante numa encarnação, fumou horrores, fumava 3 carteiras de cigarro, você então desencarnou com uma doença chamada DPLC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Você adquire em função do cigarro, supondo que você não desencarnou com câncer de pulmão, mas você desencarnou, né, com essa doença em função do cigarro que você fumou. Na próxima encarnação você tem grande chance de desenvolver um câncer de pulmão. É consequência do fumo que você usou em encarnação anterior. Então, por isso que é muito importante a gente entender que a prevenção do câncer ela não está só nessa vida, mas em vidas anteriores. Então, muitas doenças que nós temos são doenças que nós provocamos no passado, né? E agora nós trazemos todas as consequências nesta nova vida, né? Isso explica as doenças congênitas, os câncer congênito. Tem criança que nasce com câncer. Aí você fala, mas por que Deus, sendo justo, permite que uma criança nasce com câncer? Porque ela produziu esse câncer nela através do uso do cigarro, das drogas, do álcool, do abuso alimentar e assim por diante. Então ela colhe a consequência daquilo que ela plantou. Por isso que o câncer é uma doença kármica. E ela pode surgir, ela pode mudar. Apesar dela ser kármica, não significa que você vai necessariamente morrer com câncer daquela doença. Você pode mudar isso. Como? Mudando o seu hábito e mudando de conduta. Com certeza você não vai ter esse câncer, né? Então é importante nós entendermos o mecanismo, a origem do câncer. O que nós sabemos hoje dentro da área médica, científica a respeito do câncer? Que, na verdade, existem fatores predisponentes para o câncer, tá certo? E são vários os fatores. Então nós vamos só enumerar alguns para a gente repensar. Um dos fatores predisponentes para o câncer está relacionado, por exemplo, com a obesidade. O paciente obeso, né, ele tem 10 vezes mais chance de desenvolver um câncer do que uma pessoa que não é obeso. Porque as células, a gordura é um processo inflamatório. E na inflamação surgem muitas células neoplásicas e elas podem se desenvolver. E a gordura é um meio propício. Sem contar que esse paciente, em constante processo inflamatório, ele acaba tornando o seu meio mais ácido, né? E com isso facilita o desenvolvimento do câncer, que quanto mais ácido o meio, mais o câncer prolifera, né? Então, por isso que eu sempre falo que nós devemos evitar o refrigerante, porque o refrigerante, né, ele acidifica o sangue.
Um copo, por exemplo, de um refrigerante, o pH normalmente dos refrigerantes é 3, 4, é muito ácido. Então, para você conseguir neutralizar o pH de um copo de refrigerante, você tem que tomar 32 copos d'água e ninguém faz isso. Então, por que nós temos tanto câncer em jovem? Para mim, está diretamente relacionado com o uso desses refrigerantes e desses embutidos, desses enlatados, desses industrializados, produtos industrializados que nós temos aí em abundância. Então, tudo isso deixa o pH mais ácido, muda o nosso pH. Nosso pH é alcalino, né? Então, o nosso mecanismo de defesa, ele foi preparado para nos defender num pH alcalino, não no pH ácido. pH ácido vai propiciar o desenvolvimento do câncer, tá certo? Então é muito importante a gente saber isso. E então existem fatores predisponentes para o câncer. Então nós já falamos um que é a obesidade. O outro é o uso do fumo, do tabaco, né? A gente sabe, hoje vem, graças a Deus, escrito na carteira de cigarro, esse produto dá câncer, né? Então, antigamente não tinha. Você sabe que eu fico muito feliz de ver, né, quantas pessoas deixaram de fumar. Eu fazia palestra há 40 anos aqui em Cuiabá e nas escolas levando pulmão de cadáver, mostrando o que o cigarro fazia no pulmão. Fiz várias palestras quando jovem, estava na faculdade, né? E foi até engraçado porque a minha mãe era fumante, minha mãe fumou durante 40 anos. E eu levava para casa o pulmão da faculdade que eu pegava emprestado, né? Os dois pulmões, eu levava um pulmão de um não fumante e de um fumante dentro de um balde, né? Que eu tinha que levar com formol para poder fazer as palestras. E aí a minha mãe começou a olhar os dois pulmões e ela ficou apavorada e ela deixou de fumar em função dos pulmões que ela via quando eu levava para casa, né? Interessante isso. Eu querendo convencer os outros e acabei convencendo minha própria mãe sem nem muito esforço, só dela ver os dois pulmões ela já mudou de ideia. Então, gente, são fatores de risco. Então, nós devemos evitar, né? Então, temos que controlar o nosso peso para a gente evitar o câncer, porque quem é obeso tem 10 vezes mais chance de desenvolver câncer. Temos que não fumar, evitar o fumo, né? E as drogas que acabam também lesando, né, o nosso sistema e prejudicando, porque a fumaça ela libera mais de 1000 substâncias tóxicas diferentes que prejudicam e predispõem ao câncer, né? É realmente um fator de risco muito grande. E uma coisa que eu fiquei assustado foi quando eu li que os embutidos estão na categoria do cigarro para o câncer. Imagina, então você comendo presunto, mortadela, esses embutidos da vida, você tem risco de ter câncer igual um fumante. Você está usando uma substância que tem o mesmo risco de quem fuma. Quando eu vi isso, eu assustei, meu Deus. Então, uma coisa é você comer um embutido uma vez na semana. O seu corpo consegue eliminar aquelas toxinas, aqueles conservantes. Mas se você comer todo dia, é que é o problema. Então, evita os embutidos, tá certo? Isso é importante. E aí você vai ver outros fatores de risco, como o álcool, né, que é um fator de risco, porque hoje, quando você tem um paciente obeso, dificilmente ele não vai ter uma esteatose. O que é esteatose? Gordura no fígado. E o paciente com esteatose hepática, ele tem 10 vezes mais chance de desenvolver uma cirrose hepática do que uma pessoa que não tem. Então, além do risco de cirrose que o paciente pode ter, quem bebe, ele já tem o fator da obesidade. Então, você pega o paciente obeso e que bebe, a chance dele desenvolver uma cirrose hepática ou um câncer de fígado é gigantesca, né? Então, ele tem que evitar isso. Outra coisa que ajuda para evitar o surgimento do câncer é a atividade física. Então, o sedentarismo é causador de câncer. Então, quando você faz atividade física, você libera vários neurotransmissores que estimulam o seu sistema imunológico e, com isso, você tem menos chance de ter câncer. Interessante isso. Veja como a atividade física é importante. É anticancerígeno. Né? Então, a gente vai estudando e vai descobrindo o quanto a gente precisa mudar de hábitos, né? A primeira causa de morte no Brasil são doenças cardiovasculares, que está relacionado
com a obesidade, que está relacionado com a alimentação rica em gordura, rica em carboidrato. Então nós devemos evitar. E a segunda causa de morte no Brasil é o câncer, tá certo? Não só no Brasil, no mundo, no planeta Terra todo, o câncer é a segunda causa de morte em todo o planeta. Então o índice é alto e nós temos que realmente tomar todos os cuidados nesse sentido, né? Nós devemos evitar os alimentos industrializados e optar pelos naturais. Agora, óbvio, você fala, não, eu como muita salada, muita verdura, muita fruta, aí nós temos que tomar um cuidado, agrotóxico. Eu peguei um paciente vegetariano que só comia plantas e teve câncer de esôfago em função do agrotóxico. Então você tem que tomar cuidado com as verduras. Tem que deixar, lavar bem e dar preferência para orgânica, para hortaliças que não utilizam agrotóxicos, tá certo? Isso é importante, né? Outra coisa que nós sugerimos dentro da prevenção do câncer, né, é o equilíbrio mental, porque quando você está bem espiritualmente, né, alimentado espiritualmente, a sua imunidade melhora. Então, quando a Organização Mundial de Saúde preconiza que saúde é o bem-estar espiritual, e está lá na organização, pode olhar, é o quarto item importante, ele não fala como que você consegue a saúde espiritual. Então, várias vezes eu pego o paciente que diz, eu estou com uma fraqueza enorme, pesando 120 quilos e reclamando que está fraco, né? Por quê? Porque ele não faz atividade física e exatamente em função desses fatores que nós colocamos todos aí, fator de risco, né? Que que nós temos que ficar atentos. Em relação à Organização Mundial de Saúde, como eu estava falando, que preconiza a saúde espiritual, uma vez eu disse para o paciente, você está desnutrido espiritualmente. Ele disse, nossa doutor, que diabo é isso? Isso existe? Falei, existe. E eu não estou falando de religião, não, estou falando de ciência, tá certo? Quando a Organização Mundial de Saúde diz que saúde é o bem-estar social, psíquico, físico e espiritual, está lá a palavra espiritual. Então você está desnutrido espiritualmente. Eles, mas como que eu faço para nutrir? O que nutre o espírito? Falei, o que nutre o espírito? É oração, meditação, hábito de ajudar o semelhante, a caridade. É isso que alimenta a alma. E o Senhor precisa alimentar a sua alma, né? Então, tem quanto tempo que você não conversa com Deus? Ele disse, nunca conversei. Falei, então é isso. Vamos conversar mais com Deus, né? Esse contato, né, com a espiritualidade melhora muito a nossa condição para que a gente evite desenvolver uma doença. E a doença do século, né, que é a doença que eu diria que é a maior doença hoje do planeta, chama-se depressão. E quando você está deprimido, você está a caminho do câncer. Isso já é comprovado, tá certo? De cada 10 pessoas que têm câncer, olha essa estatística que eu vou te dizer. De cada 10 pessoas que têm câncer, 8 são deprimidas, são tristes. 2 só não são. Quer dizer, então, a chance de você ter câncer para você que cultiva uma depressão é gigantesca. Porque tem pessoa que está deprimida e aí ela ainda busca coisas que deixam ela mais triste ainda, aquela música, eu não vivo mais sem ela eu vou morrer e não sei o quê. Ela não quer sair do quadro, entendeu? Então você está plantando um câncer para você. Você está predispondo o seu corpo a ter um câncer, né? Então você vai acabar morrendo. Inconscientemente você acaba se matando, né? Então, muito importante que a gente busque meios, né, de estar bem espiritualmente. É fundamental que a gente tire férias, que a gente viaje, que a gente faça algo que a gente gosta, né? Porque isso é algo que te dá prazer. O prazer, ele é importante, sabe? Você tem que sentir prazer, não é pecado sentir prazer, ao contrário, tá certo? Então nós precisamos nos amar, nós precisamos ouvir músicas, nós precisamos entender isso, né? E lembrar que a doença, ela vai nos encontrar quando nos encontrar desequilibrados. Então, buscar o equilíbrio é fundamental para que a gente adoeça menos, né? E se adoecermos, como lidarmos com as doenças? Né? Com naturalidade, com garra, com firmeza, nada de esmurecer, né? Eu li no para-choque do caminhão que é uma filosofia de vida para mim. A vida é dura para quem é mole. Se você der moleza,
para a doença, ela toma conta de você, beleza? Então vamos reagir, vamos ser forte aí, né? Que a doença não vai nos abater de maneira nenhuma, tá certo? Então, a mente é fundamental. Nós ainda vamos ver daqui um pouquinho, né, numa entrevista, né, que nós vamos conversar com a doutora Natália, que vai falar sobre isso, né? Gente, vamos ouvir as perguntas sobre o nosso tema, né? Tem muitas pessoas interessadas nesse assunto, então vamos às nossas perguntas de hoje. Doutor Márcio, a minha pergunta é, como que fica do outro lado o paciente que morre de câncer? Valéria, a sua pergunta é maravilhosa, né? A notícia que nós temos, Valéria, é de que as pessoas que desencarnam com câncer, né? Na verdade, a gente acha que, graças a Deus ele foi curado e acabou a doença, né, e tal. Nem sempre o câncer que elimina o corpo consegue sair da alma. O câncer é uma doença que muitas vezes ela está enraizada na alma. Então, quando você desencarna, você pode continuar. Eu tive um paciente meu com câncer que eu tive um carinho muito grande, uma ligação muito grande, chamava-se o Nelson. Era um câncer de ouvido, né? E ele, toda vez que eu ia fazer o curativo nele, eu tirava 3 copos de pus desse tamanho. E era tão forte o cheiro que ele colocava, tampava o nariz, do tanto que era forte o cheiro de câncer. Bom, tudo bem, eu acompanhei ele até o desencarne. Depois que ele morreu, ele virou meu amigo, sabe? Uma ligação assim incrível. Passado 3 anos, eu estava num centro espírita, e eu senti o cheiro do pus novamente, né? Quando manifestou um espírito e disse, eu sou o Nelson, vim aqui para te agradecer, Márcio, você me ajudou demais da conta tal. E eu disse, Nelson, que prazer te rever, mas você ainda está com o cheiro do câncer, né? Do pus que você tinha. Ele disse, Márcio, graças a Deus, agora só está saindo uma colher de sopa. 3 anos depois, ainda estava saindo pus do ouvido dele no plano espiritual. Então, olha que interessante. Então, a morte não significa que você eliminou. Mas, na grande parte das vezes, ela elimina, né, uma doença, ela elimina uma mácula que existe na nossa alma, uma mancha que existe na nossa alma. Ela tem esse fator de ser um mata-borrão, de limpar a alma. Então, ela purifica a alma. O câncer é um purificador da alma. Doutor Márcio, há a possibilidade da pessoa ser curada do câncer através de uma cirurgia espiritual? Dona Adir, sim. Nós temos vários relatos de curas que aconteceram conosco aqui na nossa Casa Espíritas. Pacientes que tinham diagnóstico de câncer de próstata com metástase para várias partes do corpo, onde o médico já tinha aberto e fechado de novo e mandou para casa para morrer. Deram para esse paciente 30 dias de vida e ele viveu mais de 15 anos. E eu tive vários casos de pacientes curados espiritualmente. Mas uma coisa que é importante, você precisa de acompanhar com seu médico. Tá certo? Nós recomendamos que o paciente que faz a cirurgia espiritual, ele não pode deixar de fazer a sua quimioterapia, a sua radioterapia, e ele deve seguir todas as orientações do seu médico. Nós não podemos achar que os espíritos nos curaram e que nós estamos curados e deixar de fazer o acompanhamento com o médico, e a única pessoa que pode nos dar alta é o nosso médico. Porque eu vejo algumas pessoas que às vezes vão em centros espíritas, falam que são curados e na verdade não foram curados e morrem depois. Isso acontece também na igreja evangélica, onde eles falam que houve um milagre e a pessoa vai lá e depois o câncer leva e mata a pessoa. Então você foi curado, não importa onde, no centro espírita, na igreja católica, na renovação carismática, seja na evangélica, vamos procurar o médico e fazer novos exames, acompanhar, né? Se tem que fazer quimioterapia, faça, radioterapia, faça, acompanhe o seu médico, tem que te dar alta.
né? Nós já tivemos casos de paciente que tinha, por exemplo, um tumor, né? Um nódulo no seio grande, e ele ia fazer a retirada desse nódulo, tá certo? Então, depois, aí fez a cirurgia espiritual, o médico chegou lá para tirar o nódulo, não achou mais o nódulo. Aí fez uma nova ultrassom, cadê? Não tinha mais, o ultrassom não mostrou o nódulo. Fez uma mamografia também, desapareceu o nódulo. Aí ele teve que pedir até uma tomografia, que ele ficou abismado com isso. Aí tudo bem, aí ele não fez a cirurgia, mas o médico é que determinou isso, tá certo? Deixa isso bem claro, dona Nadir, tá bom? Olá, Dr. Márcio. Eu sou Amanda, de Nova Brasilândia. Eu gostaria de saber qual deve ser o comportamento da família em relação a um familiar com câncer. Olha, o nosso comportamento deve ser o mais natural possível, porque se a gente começa a tratar esse paciente como um coitadinho e começa, ai meu Deus, ele vai morrer, e a gente começa a chorar só toda vez que vê o paciente, a pessoa se desequilibra, começa a chorar também, né? E eu sempre falo que existem pessoas que, quando recebe o diagnóstico que tem câncer, já está morta, porque ela já começa a agir como um morto, tá certo? Ela não vai mais ao cinema, ela não tem mais relação sexual, ela não viaja mais. Ué, morreu então antes da hora, tá certo? Gente, nada disso. Se você tem viagem para fazer, você faz, a não ser que você vai fazer quimioterapia, alguma coisa que atrapalhe a sua viagem, mas fora isso, você tem que ter a sua vida o mais normal possível, tá certo? Isso é muito importante. Né? Eu tenho pacientes minha, por exemplo, que tem doença de Crohn, e aí eu disse, minha filha, você tem que ter uma vida normal, você tem que ter um marido, você tem que ter sua vida sexual normal, você tem que comer normalmente, você tem que passear, esquece a doença de Crohn, porque senão você vai ficar só com a doença, né? E aí ela seguiu essa orientação e é fantástico, gente. Ela diz, olha, minha vida é incrível, o tanto que a doença melhorou, o tanto que ela está bem. Colegas dela de consultório médico já estão todas doentes, morrendo, e ela está ótima. Por quê? Porque ela encarou dessa maneira. Então, a maneira que o familiar trata é muito importante. Nós não podemos tratar o outro como coitadinho, vai morrer e começar a desenvolver isso aí, não. Porque é muito importante não se pensar em tempo, né? O importante é que você viva bem, feliz, enquanto você está vivo, né? Então, isso é muito relativo. E eu vou dizer uma coisa, existe uma faculdade no Texas, né, que cura doenças através da mentalização, através do trabalho da mente. Então, a mente é fundamental. Se os familiares não olharem, né, e mentalizarem esse paciente, a chance dele piorar é muito grande. Então, é necessário uma conduta de normalidade, de olhar o mais normal possível. Eu sei que é difícil, mas tentar não deixar que aquele diagnóstico possa interferir na sua vida, entendeu? De um modo tão profundo, a ponto de morrer antes. Tem gente que fala, pode enterrar logo, né? Bom dia, Dr. Márcio. Dr. Márcio, o que eu faço para evitar um câncer? Isa, sua pergunta é maravilhosa. O que você pode fazer para evitar um câncer? Manter o seu peso adequado, perder peso, né? Cuidar, né, para que você não seja uma pessoa obesa. Segundo, cuidar da sua alimentação. Somos o que comemos, uma alimentação saudável, uma alimentação sem embutidos, evitar os embutidos, evitar alimentos e condimentos que podem propiciar o câncer, tá certo? Então é muito importante isso. Existem alimentos que são anticancerígenos, como os alimentos verdes, como brócolis, como alimentos mais escuros, como a uva, a mora, né? E esses alimentos que contêm resveratrol, os antioxidantes, né? São alimentos que têm antioxidantes. Atividade física é fundamental que a gente faça, porque ela previne também contra essas doenças, melhora a imunidade, não é? Lazer, nós precisamos de lazer e de prazer, né? Então, você procurar ter lazer e buscar ter prazer, porque isso é importante para você prevenir contra o câncer. Também a prevenção, né? Procurar o médico, fazer os exames periódicos, isso é muito importante,
Tá? A gente vê que o índice de câncer é muito maior nos homens do que nas mulheres, porque os homens não estão nem aí, acham que são fortão, as mulheres não, estão sempre ali fazendo prevenção, indo, né? Então é importante que faça a prevenção, né? Que tem que ser feito, tanto de colo uterino, quanto de mama, quanto de abdômen, né? Você sabia que o câncer de reto, ele leva 10 anos para desenvolver? E se você fizer depois dos 50 anos, é recomendado que se faça uma colonoscopia de 5 em 5 anos. Se você fizer uma colonoscopia de 5 em 5 anos, você vai morrer com câncer, menos de câncer de reto, nem de intestino. Então, ele leva 10 anos para crescer, 5 anos você fez, vai lá, opera, acabou. O índice de cura é altíssimo. De 99% o índice de cura de intestino. Então, é você fazer a prevenção. Então, depois de 50 anos, você tem que fazer dosagem de PSA para cuidar da sua próstata, fazer a colonoscopia de 5 em 5 anos para você não ter câncer de intestino. Entendeu? Leva 10 anos para crescer um câncer dentro de você, então você pode fazer. Né? E a cura do câncer está relacionada com a precocidade. Quanto mais rápido você descobre, mais chance você tem de curar. Tem câncer que chega a ser 99%, como o nódulo de seio, câncer de mama, 99% de chance de cura, né? Gente, temos a grata satisfação, a alegria de ter aqui conosco a Natália, que é uma médica, né, e está fazendo a sua especialização, sua residência no Hospital do Câncer, né, e fazendo também uma extensão no Einstein na área de paliativos. Né? Então, ela vive e convive com o paciente com câncer. Então, nós vamos aqui aproveitar a presença dela, que com certeza vai contribuir muito conosco. Natália, seja bem-vinda ao nosso programa. Que bom que você está aqui. Então, nós vamos aqui aproveitar você para que você possa falar um pouquinho do que você vive no dia a dia, a sua rotina e alguma história que você achou que marcou você no hospital e o que você poderia dizer para nós sobre o câncer, você que está no dia a dia aí com a doença. Primeiramente, muito obrigada pelo convite de participar desse programa. Que essa luz possa se estender, né, a todos os lares que nos assistem. É uma honra poder falar desse trabalho que engrandece com certeza os meus dias, né, e de todas as pessoas que compartilham desse trabalho comigo no Hospital de Câncer de Mato Grosso. Então, assim, a gente tem muita história para contar, a história é o que eu tenho. Vamos desenrolar aí que tema que a gente vai começar, porque o câncer, ele é uma doença, né? Mas atrás do câncer existe uma pessoa, na verdade na frente do câncer, porque ela vem primeiro. Né? As pessoas costumam muito confundir, a pessoa está com câncer, mas antes do câncer ela é uma pessoa. Então a gente precisa falar sobre essas pessoas que estão vivendo essa dificuldade. Nós médicos mesmo temos o hábito de falar, né? A gente, às vezes, quando você vai fazer uma referência dentro do hospital ao paciente, né, Natália, a gente fala, o paciente que tem câncer de pâncreas, né? Quer dizer, então é um erro nosso, porque usar essa terminologia, né? Sim. Nós temos que usar o nome do paciente, né? O câncer de pâncreas vem depois, não é isso? Sempre. Tem até uma história que eu gosto bastante de um paciente com câncer de pâncreas, que foi um paciente muito especial e ele tinha os olhos mais lindos que eu já vi na minha vida. E todas as pessoas conheciam ele por ele, né, ter o câncer de pâncreas. E eu chegava na enfermaria e falava, cadê o meu paciente dos olhos mais lindos do mundo? Então, assim, isso já é o começo de uma reflexão pra gente, né, de como a gente pode encarar as coisas, de como a gente pode olhar de uma maneira diferente para a mesma coisa, né? Se eu pegar a minha mão agora, vocês estão tendo uma visão dela. E a minha aqui já é outra. E a mão é a mesma, né? É a mesma mão, de um lado e do outro. Né? Isso são todas as coisas da vida.
a maneira de olhar o paciente, de lidar com tudo isso, né? E assim, as pessoas que têm câncer, normalmente elas acham que a vida chegou no fim. Como que você passa isso, Natália, para o pessoal? Esse é um grande desafio, é um grande desafio para quem vive e para quem convive, né? Porque o câncer, ele acomete uma pessoa, mas essa pessoa tem uma família, essa pessoa tem uma história, ela tem amigos, ela tem amores. Então todas as pessoas que estão compartilhando esse momento, né, de enfrentar essa doença, de conviver com essa doença, todas essas pessoas precisam compreender o que sente a pessoa que tem câncer, né? Como ela se sente. E muito disso a gente consegue com um diálogo, claro, né, com uma equipe multidisciplinar dentro de um serviço, mas ouvindo a pessoa que tem câncer. Porque é muito comum a gente ver que o paciente com câncer, ele vai seguindo, né? Ah, hoje precisa acordar para fazer isso, porque tem uma quimioterapia, tem uma radioterapia. Tá, mas o que o paciente quer? Será que hoje... por exemplo, vamos dar um exemplo, né? Colocar um nome aí fictício. Dona Maria acordou hoje com vontade de comer um bolo, mas Dona Maria teve que sair correndo porque ela teve quimioterapia e ninguém parou para perguntar o que Dona Maria queria fazer hoje, né? Então a gente começa devagar a ressignificar o dia a dia, porque quando a gente recebe um diagnóstico, a gente acaba se taxando muito como doente. E não é esse o objetivo, assim, espiritual de você viver uma doença, né? O objetivo moral de você viver uma doença é você encontrar dentro de você quais são as arestas que precisam ser reparadas. O que dentro de você precisa ser lapidado, né? Porque nós somos cristais, nós somos almas valiosas que precisamos de reparos. Então as doenças vêm de alguma maneira para que nós possamos olhar para isso. E aí que inicia o olhar da espiritualidade. Quando você recebeu o diagnóstico, se você aí que está me assistindo vive com câncer ou tem alguém perto de você que tem câncer, como vocês lidaram com isso? Porque a pessoa, ela continua sendo a mesma pessoa. E nós devemos tratar essa pessoa como tal. E o que a gente percebe é diferente, tratar o outro como uma vítima, é tratar o outro como menos, sabe? Olhar com olhar de doente. E isso adoece, porque a pessoa deixa de ser Dona Maria e passa a ser um câncer. E isso vai adoecendo a mente. Então a gente precisa trabalhar essa ideia de que a pessoa, antes da doença, ela é uma pessoa, né? A gente precisa olhar para o que ela quer, a gente precisa voltar dentro da rotina dela, coisas dentro das possibilidades que ela possa fazer para ela se sentir ela, né? Para ela não se despersonificar dentro da doença. Porque essa doença ela costuma mudar muito toda a rotina da vida, né? Não só da pessoa como da família. Então é muito importante que essa família tenha essa consciência, né, de como ela vai tratar, de como ela vai envolver. E é óbvio que todo mundo sofre a família, vizinhos, amigos, e todos sofrem. E essa coisa que você disse é interessante, da pessoa estar olhando com aquele olhar de coitadinho, né, de e tal. Então isso deixa a pessoa mais deprimida. Chega alguém, coitadinha, você está com câncer. Aí, quer dizer, aí a pessoa fica mais ainda debilitada, né? Então, lidar com naturalidade e tentar levar a vida o mais normal possível, né? Essa é a proposta. E assim, uma coisa que eu gosto muito é de mostrar para os meus pacientes o quão grandiosos eles são. Porque Deus jamais permitiria que nós tivéssemos um fardo maior do que nós podemos carregar. E isso mostra a grandeza de uma pessoa que enfrenta o câncer, porque não é fácil você saber que a sua vida está ameaçada a todo instante, né? Porque nós temos amores, nós temos amigos, nós temos sonhos, nós temos planos, e a partir do momento que a gente recebe um diagnóstico, tudo isso se torna ameaçado, né? Diante de uma possibilidade de você não ter mais cura. E aí, né? Como vamos lidar com isso a partir de um diagnóstico? Então é começar a se ver como grande, como grandioso, porque é grandioso, né? A pessoa, só de estar ali, de se comprometer com um tratamento, de se comprometer com um familiar, sabe? Isso é de uma grandiosidade
é imensurável, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes que eles não têm noção da grandeza espiritual que eles estão adquirindo quando eles estão tratando. Então é por aí que a gente começa a conversar sobre o paciente com câncer, né? É sobre o quão grande ele é, apesar das fragilidades que vêm do corpo. Porque é natural você fazer quimioterapia e você vomitar, e você se sentir mais cansado, você perder peso, e tudo isso já mexe, né, com o interior, com a rotina de uma pessoa. E aí vem alguém por cima e reforça, como você tá fraquinho, como você emagreceu, como você tá isso. Então são comentários assim que nós que vivemos com isso precisamos começar a nos atentar mais, né? A gente precisa começar a mudar a maneira de enxergar as pessoas que convivem com doenças crônicas, não só o câncer, né? Hoje o tema é câncer por conta da minha vivência, né? Como eu fui convidada, mas isso serve para todas as outras limitações, né? De pessoas que vivem com limitações, seja ela física, seja ela mental. Eu tenho várias doenças e eu detesto ser tratada como doente. É muito desagradável, porque é como se você fosse menor que as suas doenças, e suas doenças são maiores, isso não é verdade. Isso não deveria ser dessa maneira, né? Antes da doença existe uma pessoa. E é tão importante a gente começar a ver as pessoas dessa maneira, né? O meu avô desencarnou recentemente e ele teve limitações físicas, né? Ele foi se debilitando, foi ficando mais frágil. E me incomodou muito como a minha família, assim, família, é legal a gente expor, porque às vezes a gente acha que a nossa família é ruim, mas minha família é muito boa, mas a maneira como a minha família tratava, o meu avô me incomodou muito, sabe? Como uma pessoa doente, como uma pessoa que já não consegue fazer as coisas. Porque, na verdade, quem limita é a nossa mente. Não é o nosso corpo que nos limita, né? Mas a nossa mente nos limita. Nós podemos muito bem ter uma limitação física, mas a nossa mente não tem limites, né? Então, assim, uma pessoa acamada, uma pessoa que tem uma deficiência motora, que ela quer, por exemplo, ir num restaurante, a família se sente desconfortável de levá-la num restaurante. Mas, gente, ela é uma pessoa. Imagina você trancado dentro da sua casa por 10 anos, por 5 anos. Então, são coisas que a gente precisa começar a pensar, porque amanhã, gente, pode ser eu, né? Eu tenho 25 anos. Quantas pessoas sofrem acidentes com 25 anos e estão na cama, né? Amanhã pode ser o meu pai, que infartou recente. Meu pai, saiu aqui, né, gente? Pra quem não sabe, ele é o meu pai. Então, assim, a gente pode viver, né, situações, e a gente tem que preparar a nossa sociedade para olhar para a doença como uma coisa secundária à pessoa, sabe? A gente não pode jamais esquecer de ter esse olhar para a pessoa, o ser humano como ele é, chegar na pessoa com todo carinho. Oi, o que você gostaria de fazer hoje? Tem algo que eu possa fazer? Porque a pessoa, ela está vivendo um estado de revolução interna, né? Ela está vivendo uma crise existencial. E alguns comentários podem afundar essa pessoa nessa crise. Então, nossa intenção, principalmente como profissional da saúde, médico, técnico de enfermagem, que são anjos, né? Os nossos enfermeiros, toda a equipe, fisioterapeuta, as nossas palavras, elas podem ser veneno, mas elas também podem ser remédio, né? A gente pode usar das nossas palavras para curar as pessoas, a gente pode curar a alma das pessoas com as nossas palavras. Isso já é até uma reflexão, né, para esse programa de hoje, como a nossa palavra tem poder, como a gente tem a capacidade de curar, mas como a gente tem a capacidade também de envenenar as situações, né, as pessoas, as coisas. Existem profissionais que eles são mais duros, eles são mais, vamos dizer assim, entre aspas, sinceros demais, né? E seco na maneira de falar, e isso realmente é grave, né? Eu já atendi paciente chorando porque o médico disse que ele tinha 60 dias de vida, né? E eu disse, não, calma, vamos confiar, existem tratamentos alternativos, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a média, né, de cura de pacientes no Brasil por ano é de mais de 350 mil pessoas ficam curadas de câncer, né, por ano no Brasil.
Então, é um índice de cura altíssimo, é 50%, né? Em torno de 50%, nos países de primeiro mundo gera 50%. Então, câncer não é sinônimo de morte, né? Então, isso que a gente tem que colocar. Inclusive, esse paciente que o médico deu 60 dias, é um paciente que viveu só 12 anos depois do diagnóstico do médico. Quer dizer, então isso é muito difícil, né? Eu acho muito difícil você dizer que o paciente só tem isso de vida, porque muita coisa pode acontecer, né? Exatamente. A cura, ela... Assim, existem vários tipos de cura. Claro que aqui a gente está falando de uma cura física, mas que em alguns momentos, para uma grande parte das pessoas, ela não vai chegar. E a gente tem que entender que a nossa cura pode não ser física, mas ela pode ser espiritual, né? A gente pode se curar de muitas coisas nesse caminho. E não é nunca será sobre quanto tempo vamos viver, porque eu não sei quanto tempo eu vou viver, eu não sei quanto tempo meu pai vai viver, eu não sei quanto tempo os meus pacientes que têm diagnósticos de doenças incuráveis vão viver. Mas nós sabemos como nós vamos viver, como nós vamos escolher viver o tempo que temos, né? E isso aí já começa toda uma parte de você ressignificar a sua vida, né? Porque os meus pacientes, quando assim a gente dialoga dessa maneira mais profunda, que não são todos os dias que as pessoas que têm câncer querem conversar sobre isso, né? Também é uma coisa que a gente tem que respeitar, né? A gente tem que saber a hora do outro, a gente tem que saber quando é o momento do outro. Quando chegam esses momentos, o tempo, ele não se torna algo tão relevante quanto parece, sabe? É porque existem outras coisas mais importantes do que o tempo, né? Mas como esse tempo vai ser vivido? Porque quando a gente fala de cura, a gente está falando de possibilidades da ciência. E o que de mais importante para mim, que trabalho com isso, é o processo mental da pessoa que está vivendo tudo isso, né? É como esse tempo vai ser vivido. E uma coisa muito importante, assim, que eu acho muito importante, é sobre nós compreendermos o poder da nossa mente no tratamento. O poder que nós temos sobre o nosso tratamento, não só do câncer, mas de qualquer outra doença. Eu gosto muito até de fazer uma coisa que o meu pai me ensinou. Vou fazer agora com vocês essa experiência, né, para vocês experienciarem o poder da mente de vocês. Fechem os olhos de vocês em casa e imaginem um limão bem verde. Eu cortando um limão bem verdinho e espremendo gota a gota na boca de vocês. Bem azedo. Eu aposto que alguém aí salivou, né? Veio a saliva. E isso é só uma prova de como a nossa mente é capaz de criar coisas, né? Como a nossa mente é capaz. Se você criou uma saliva, a saliva é uma coisa química. Quando você vai estudar dentro da medicina, você está criando um suco digestivo. Ali tem muitas enzimas, são coisas químicas. Então você tem o poder de criar algo. E se você tem o poder, você pode tudo, né? O poder da mente, ele é extraordinário, né? Nós conhecemos muito pouco sobre o poder da mente. E é algo que eu gosto de fazer com os meus pacientes, né? No leito eu falo, fecha o olho, então lembra sempre, né? Aí eu sempre lembra do limão quando eles estão desanimados, porque nesse momento, nos momentos difíceis, que Deus nos dá a chance de provar o nosso poder, a nossa fé, né? O poder da cura, gente, está dentro de nós. Inclusive, Natália, nós temos que lembrar que existe uma faculdade no Texas, nos Estados Unidos, né? Especialista na área da cura através da mente. Olha que interessante. Então, é um estudo científico, é um estudo feito com estatísticas do índice de cura altíssimo, né, onde existe um trabalho de mentalização. A pessoa mentaliza o câncer e imagina os seus macrófagos destruindo esse câncer, né? Então, é feito todo um trabalho de meditação e de mentalização no sentido de destruição do câncer. E o índice de cura é assustador, tanto que o Texas, nos Estados Unidos, é referência na área de oncologia, tá certo? Então veja como o que você está falando é muito importante. A questão da mente, né, de como você vai encarar essa doença. E a Natália falou uma coisa muito importante, nós não temos que estar preocupados quanto tempo de vida eu tenho,
como eu vou utilizar o tempo que eu tenho, né? Porque você pode ter muitos anos de vida e ter uma vida que é uma droga. Você pode ter pouco tempo de vida, mas uma vida maravilhosa, saudável, que vale a pena. Então, é isso que nós temos que ver. Parar de preocupar com o tempo, porque o tempo é muito relativo, né? Você sabe que teve um caso muito interessante, eu tinha um paciente que ele estava morrendo de medo, porque ele diagnosticou um câncer, de quanto tempo de vida ele tinha, e aí ele ficou aquela ansiedade toda, de repente sofreu um acidente e desencarnou na semana seguinte. Quer dizer, então veja que é muito relativo tudo isso, né? Então você tem que parar de preocupar com essa questão do tempo aí, né? E lembrar, né, assim, sempre que somos pessoas. Pessoas cuidam de pessoas, e você, se tiver algum familiar, algum vizinho, algum amigo, lembre sempre de olhar para ela como tal, lembrando quem ela era antes e tratando como ela era antes, porque isso faz falta, né? Isso faz falta, você poder conversar com alguém tranquilamente como você conversava antes, você poder ser quem você era, né? Porque é muito difícil você lidar com o diagnóstico, você lidar com a perda da sua personalidade, da pessoa que você era, com certeza é uma perda ainda mais dolorosa. E a espiritualidade vem para nos justamente fazer viver de uma maneira sabendo que aqui é uma passagem, né? E essa passagem, ela vai chegar ao fim, cedo ou tarde. E o que um paciente meu me disse uma vez, assim, que me marcou muito, que eu nunca esqueci: a morte vem para os que têm medo, mas também para os corajosos. Sem dúvida, né? Então, gente, Natália, obrigado pela sua presença, né? Para quem não sabe, Natália é minha filha, é a caçula, né? Tenho 4 filhos, né? Graças a Deus, 3 fizeram medicina, né? E um é o administrador de tudo isso, que é o Alberto, né? Então, eu quero agradecer muito a Natália por estar aqui conosco. Agradeço a todos, viu? Que de alguma maneira aí vocês tenham sido tocados. Fiquem com Deus. Gente, tudo que nós falamos tem respaldo doutrinário e livros que nos auxiliam nesse contexto, né? Então, quais os livros nós recomendamos? Recomendamos o livro Nosso Lar, que é maravilhoso, tem até um filme, né? Recomendamos A Vida Continua, que é maravilhoso. Recomendamos também o livro Bairro dos Estranhos, que é um livro muito bom, fácil de você ler. Violeta na Janela, tá certo? Que é maravilhoso. E o Evangelho segundo o Espiritismo, que é sempre um livro de cabeceira para a gente estar lendo no dia a dia. Vale a pena amar. Quando amamos, alcançamos a maturidade psicológica. A criatura humana tem sido educada para encontrar a felicidade. Se nós procurarmos ser melhores, mais pacíficos, mais afáveis, então o mundo será realmente muito melhor, porque partirá da nossa transformação para a transformação da humanidade. Por isso que o importante é amar. Então amar é a grande senha, é a resposta para uma vida feliz. Gente, os nossos avisos de hoje, um está relacionado ao nosso Clube do Livro. Se você não é, torne-se, porque investir no livro é investir na alma, né? Não existe presente melhor do que um livro. A pessoa na hora fica triste, mas depois ela te agradece pro resto da vida. E você, fazendo parte do Clube do Livro, com apenas R$30, todo mês você recebe um livro. Quando você for dar um presente, você já tem os livros ali. Você pode ler antes, porque você se enriquece e enriquece aquele que vai receber. O outro aviso está relacionado com a nossa ação entre amigos. Nós estamos novamente fazendo uma ação entre amigos. É a 22ª ação entre amigos que nós estamos fazendo, né? Então, a premiação é 25 mil reais em dinheiro, sendo dividida em 5 prêmios de R$5 mil cada um. Então, a sua participação, a sua ajuda é importante, né? Ligue para o nosso telefone, nos ajude a colocar essa ação entre amigos, tá certo? Porque nós estamos com um monte de projeto, executando um monte de tarefa, então você venha no Vantuil conhecer o Vantuil e se envolver conosco nesse trabalho que é maravilhoso, tá certo? É um convite que nós fazemos para você. O dia ideal para você vir é no sábado de manhã, porque nós estamos recebendo os visitantes no sábado de manhã, mas qualquer dia que você vir, você será bem-vindo. O outro aviso que nós temos para passar é em relação ao Lar de Eurípides.
É um lar que ampara pacientes com depressão, ideia de suicídio, síndrome do pânico e todas as outras doenças mentais que causam inclusive o câncer, né? Então é muito importante que você divulgue para nós que existe esse lar que ampara gratuitamente, sem pagar absolutamente nada, a pessoa que está vivendo esse momento. Aquela mãezinha que está grávida, né, e que muitas vezes não tem o apoio do namorado, nem da família, nem de ninguém, e está pensando em abortar a sua criança. Venha ficar conosco, a gente cuida de você até você ter o seu bebê e você vai ter uma vida digna, com certeza, né? Então, nós estamos lá esperando você. Estamos chegando em mais um final de programa, onde nós queremos agradecer a sua audiência e convidá-los para fluidificarmos as nossas águas. Vamos lá? Deus de amor e bondade, coloque nessas águas e em todas as águas de todos os lares, não só o medicamento, mas o tônico da alegria, da esperança, da paz, que o teu amor possa envolver todos que possam usufruir dessa água. Abençoe-nos, fortaleça-nos hoje e sempre. Que assim seja.
Gente, muito obrigado e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Amém. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar.